Dando continuidade, então, ao nosso quarto módulo, essa terceira aula abordará sobre o elemento metal e seu fator patógeno. O elemento metal, quando falamos de emoção, ele se desequilibra pela tristeza, pelo negativismo, insatisfação, são desdobramentos da tristeza. Aquela pessoa que tem uma ruga única no centro da testa, normalmente são pessoas que têm uma tristeza mais crônica. A pessoa que fuma, o cigarro, ele transporta para dentro do corpo uma secura, que é o fator patógeno externo do elemento metal. Quem fuma, normalmente, tem uma tendência já a uma tristeza interna. Antigamente era muito comum as pessoas fumarem, porque era moda, né? Hoje em dia não é moda mais, pelo contrário. Então as pessoas que fumam normalmente querem afastar as outras pessoas. São pessoas que têm uma tendência a ficar mais sozinhos, aquela pessoa mais negativa, que para ele nada vai dar certo, nada dá certo. São pessoas muito observadoras, seguindo as características que a gente viu lá no segundo módulo, as características tanto físicas quanto emocionais. Mas esses padrões dos equilíbrios internos relacionados às emoções fornecerão ao corpo um substrato para que ele assimile melhor a secura, melhor não, com mais intensidade, a secura vindo do tempo e do clima. Dependendo da região, a pessoa do elemento metal vai sofrer bastante ao longo de todo o ano, de toda a vida. Tem gente que fala, desde que eu me entendo por gente, eu tenho alergia. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho rinite, asma. E o local onde a pessoa mora pode influenciar nessa questão em qualquer um dos elementos e seus respectivos fatores patógenos. Mas o Brasil, ele tem um clima muito diferente em regiões específicas. Por exemplo, aqui para a região, para o lado do Goiás, o clima é muito quente, é muito seco. Então, não tem, o clima é muito quente, é muito seco. Diferente de algumas regiões litorâneas, por exemplo, Rio de Janeiro, que também é quente, só que tem uma umidade maior. Então, as pessoas naquela região, tipo Rio de Janeiro, Manaus, sofrem muito com a umidade e calor. Já para minha região aqui, para a região de Goiás, nós sofremos muito com o calor e a secura, que é uma região mais seca. Então, esse fator patógeno, ele pode penetrar o corpo do paciente com desequilíbrios no elemento metal com muito mais facilidade se for um morador dessa região, por exemplo. Então, o clima onde o paciente está, onde você atende, influencia também, tá? Tanto na secura quanto na umidade ou no calor. E qual que é a diferença do calor para a secura? O calor, ele vai provocar a secura. O que difere é o modo de manifestação do corpo, a época que nós estivermos, e o calor, ele vai secar os líquidos orgânicos e vai deixar seco. Agora a secura, ela já invade, seca os líquidos orgânicos e as manifestações dela no nosso corpo serão diferentes em relação ao motivo que ela penetrou. Por exemplo, a pessoa que tem calor, ela vai ter a língua mais vermelha, o rosto vermelho, ser mais agitada, tudo aquilo que a gente já viu no calor. Agora, se você olha o paciente, ele tem uma língua mais seca, aquela língua mais áspera, e o paciente ele não é ansioso, ele não tem o rosto vermelho, a língua não é tão vermelha, aí você vai pensar nos padrões relacionados à secura em si. Não é todo mundo que tem secura que tem calor, mas quem tem calor vai desenvolver a secura. Entendido? Então essas são as diferenças.
E o elemento metal, ele se desequilibra por essa secura, que ela vai manifestar no corpo. A secura, ela é de característica yang também. Ela tem uma tendência a acender a sua energia. Quando eu falar acender, é subir para cabeça. Então, nariz é aquele nariz que tem uma tendência a ter sangramentos com muita frequência devido ao tempo mais seco, que é comum pessoas que têm um desequilíbrio relacionado à secura no tempo seco, ter rompimento de alguns microvasinhos do nariz e provocar o sangramento, lábios secos, pele seca, intestino ressecado. E se esse paciente ainda fuma, é pior ainda. Essa secura é muito mais intensa. O cigarro, ele seca e ele queima. Quem fuma normalmente tem aqueles cravos na região do nariz, boca, muito acentuados. Por quê? Cravos, esses pontinhos pretos, significa depósito de sujeira, né? É um acúmulo de sujeira na região dos poros. E o cigarro é toxina pura. Então ele se deposita nos poros porque é em contato direto com a pele. A pele é o primeiro filtro. A pele é o primeiro filtro da fumaça do cigarro. Depois vem os pelinhos do nariz, vem o pulmão. Então o nosso corpo, ele tenta filtrar essas toxinas, mas não é o suficiente, porque o cigarro tem mais de 3.000 substâncias tóxicas. Que corpo que aguenta, né? Aí a pessoa, ela já fuma, ela tem uma tendência à tristeza, então a porta do pulmão dela está totalmente aberta, mora para essa região mais quente, seca, que é seca praticamente o ano todo, e o pulmão vai ser uma tristeza. É o ano inteiro com crise de asma, com alergias, com o intestino ressecado. Gente, quem tem intestino preso, quem não dorme e quem tem dor não tem qualidade de vida. Quem tem intestino preso fica enfesado, intoxicado. Lembra que eu disse que o intestino, ele realiza as trocas, capta o que é bom, elimina o que é ruim? Se a pessoa do elemento metal não consegue ver coisa boa nela mesma, imagine captar as coisas boas do intestino e eliminar o que é ruim. Não tem força suficiente para isso. Tá tudo seco, fica tudo intoxicado. Aí o intestino fica intoxicado. Aquele paciente do elemento metal que fuma tem a mente intoxicada. Você acha que ele vai te dar um bom dia sorrindo? Você acha que você vai falar para ele que você tá querendo fazer uma coisa nova, uma coisa diferente? Ele vai te apoiar e vai falar: isso mesmo, você é demais, faz mesmo, vai dar tudo certo. Não vai não. Não vai. Como tratar esse paciente? Se ele tem secura, se ele tem intoxicação energética, nós precisamos aumentar os líquidos orgânicos, precisamos limpar essa mente, precisamos fornecer atividade, movimento para esse paciente, certo? Quem faz isso? O elemento terra, elemento fogo, e equilibrar o elemento metal. Ai, Amanda, como que eu vou saber disso? Olha as indicações, funções dos pontos. Na próxima aula vamos falar sobre os pontos Yushu antigos. Também já vai dar um direcionamento em relação aos pontos e tratamento, tá? Que não adianta nada a gente saber o que faz e não saber como tratar. Mas na próxima aula falaremos sobre o tratamento, não específico de cada coisa, mas o tratamento envolvendo os pontos Yushu antigos. Vou dar algumas dicas de pontos para cada um dos fatores patógenos, tá bom? Mas vocês precisam entender nesse momento isso, que a secura vai ter afinidade com o pulmão, com o elemento metal, porém ela pode ser depositada em qualquer um dos elementos. Qualquer elemento pode sofrer com secura, tá? E qualquer região do nosso corpo pode ser invadida por esse fator patógeno. Nos olhos, por exemplo, vai deixar os olhos mais secos, sem lubrificação, pode provocar uma sensibilidade na visão. Se for a umidade, por exemplo, nos olhos, vai deixar aquele olho mais lacrimejante, com muita remela na região dos olhos. Quando você dorme,
Às vezes pode acontecer de ter dificuldade em abrir os olhos, tá? Tudo isso influencia, como eu disse. Saiba como manifesta o fator patógeno. Sabendo como ele se manifesta, e acabou. Acabou. Você vai saber como ele se manifesta, se ele estiver nos olhos, se estiver nos ouvidos, no nariz, no intestino, independente do local que ele estiver, você vai saber o que ele vai fazer, tá bom? Então na próxima aula vamos ver o fator patógeno relacionado ao elemento água, tá bom?